Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, sexta-feira, dia 20. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Filosofia Capital. Bora para nossa análise diária. Pessoal, deixem um like, compartilhem com um amigo de vocês. Dúvidas, escrevam um comentário que eu vou estar respondendo. Galera, é o seguinte, hoje, na pré-abertura de mercado, nós estávamos tendo a nossa macro, né, como queda, tanto que assim o nosso futuro da nossa bolsa, né, que é o nosso mini índice, estava em queda, né? Ele correu logo quase 1% de queda. O dólar, né, o nosso câmbio, ou seja, o nosso real, ele estava um pouco mais para alta porque as moedas estavam ganhando do real, né? Nós estávamos vendo que o nosso Forex, né, os pares das moedas emergentes estavam meio que zerado e as nossas moedas mais fortes, elas estavam um pouco mais fortes, né, galera? Elas estavam um pouquinho mais fortes. Deixa eu mostrar para vocês. Nesse momento, todas elas não, né? Mas o Brasil tá perdendo para a Argentina, né, de 1,38. Mas de forma geral, o Brasil, né, o real, ele está prevalecendo com mais força perante as outras moedas. Isso faz com que o nosso dólar também caia, né, galera? E além do mais, nós tivemos também, né, pessoal, uma break news, né? Então a gente teve mais ou menos meio-dia, o dólar despenga após a Suprema Corte dos Estados Unidos considerar ilegal as tarifas de segurança nacional de Donald Trump. Então, né, começando aqui, como eu falei, as nossas bolsas elas estavam numa leve queda. Nós tivemos esse spike que fez uma movimentação um pouco mais altista, tirou elas do lado negativo, né, pessoal? Setor de energia, petróleo em leve queda, tá? Ele estava em leve queda, ele caiu mais um pouquinho. Os bonds, inclusive, fizeram um spike de baixa, tá? Eles fizeram uma pequena movimentação que não fez, não precificou tanto o nosso juros aqui, né? Deixa eu mostrar para vocês os nossos DIs. Eles fizeram essa pequena movimentação aqui, né? Meio-dia. Então, quase não teve. Realmente a gente sentiu mais na bolsa. Nos juros não foi tanto. E no câmbio, né, galera? O câmbio foi um spike de baixa. Eu já vou chegar lá, vou explicar. Mas olha só, nosso juros está arrefecendo, né? Tá começando a pegar uma tendência de baixa. Ele ficou, bem verdade, que praticamente a manhã todinha, né? Meio-dia, até meio-dia ele ficou flat. Olha só como ele ficou flat, né? Então ficava positivo, negativo. Isso aqui faz com que as outras variantes elas brilhem, né? Nos nossos ativos, que seria o câmbio e nosso mini índice, né? Que é o futuro da nossa bolsa. Metais em alta, tá, galera? Mas o nosso óleo estava caindo, né? Que seria o nosso minério de ferro. Prata tá em alta, né? Tá em 5 ponto, tá 4 ponto, 5 pontos, né? Tá com 5% de alta e o ouro também 4,5. Aliás, 1,4, né? Então, uma movimentação um pouco mais forte ali na prata, né? Isso aí tem muito a ver com a bolsa ali, né? Chinesa, ela tá fechada. E isso aqui deixa a prata um pouco mais leve, né? Então, a gente teve um movimento de queda aqui, inclusive no nosso DXY, né? Que foi de queda, então o nosso dólar também caiu, tá? Então, dado isso, né? A gente viu que essa movimentação começando aqui pelo nosso mini índice. Então a gente viu, tá? Pelo menos assim, os DIs eles estavam um pouquinho mais flat. Eles até fizeram uma movimentação leve, né, de alta, mas não estavam passando de 0,1, 0,2, né? Não estavam conseguindo passar para níveis mais altos assim. Então, ela fez essa movimentação e aqui, galera, fez uma movimentação um pouco mais logo na abertura de mercado, né? Ele fez essa movimentação de que ele cai, né? E vai e renova para essa mínima. Então essa movimentação aqui foi bem errônea, né? Então essa movimentação aqui, quem conseguiu pegar, porque já ficou na tendência de baixa,
é um pouco ruim, tá, de operar, porque isso aqui é o primeiro 2 minutos, né? Aqui a gente tem 6 minutos de mercado, né? Então eu falo que não é interessante nós estarmos operando, é interessante nós entendermos o mercado, né? Ele tomar um rumo, depois ele fazer uma movimentação mais eficiente, né? Para nós, a gente entender realmente que tem um fluxo, que está mais vendedor, né? Então eu recomendo assim nós esperarmos o mercado abrir, entendermos o que ele quer, o que ele vai fazer e entrar, né? Essa movimentação aqui é um pouco mais duvidosa, tá? Mas aqui nós temos o POC e o ajuste, né? POC e o ajuste, no qual ficou balizando, né, galera? Então ele ficou balizando aqui é, até então, né? Então o nosso mini índice ele retomou aqui, tá? Inclusive foi a saída, né, do institucional. Quem ficou aqui trabalhando nesse range, né? Nós tivemos a saída do institucional aqui, que foi lá pro meio-dia, né, galera? Então, tá, fez essa movimentação aqui de queda, né? Fez uma movimentação, a abertura do mercado à vista, né? Então, abertura do mercado à vista, deixa eu até aumentar aqui as nossas ações, né? Abertura do mercado à vista, olha só, tudo em queda, tá, galera? Tudo em queda, em movimentação de queda. Aqui seria interessante realmente nós procurarmos em venda, né? Mas qual foi o momento mais interessante para nós entrarmos? Foi justamente nesse toque aqui, tá, galera? Então ele cria essa liquidez. Quem tentou vender aqui, tá errado, tá? Aqui também não tá errado. Mas essa movimentação que ele perde mais um pouco, né? Porque aqui nós estamos segurando no 190 e 500, tá? Do 190 e 500 aí ele faz essa movimentação no qual ele toca nessa liquidez, né, galera? Então tem essa liquidez que ele traciona essa liquidez aqui mais embaixo. Aí para mim isso aqui foi um insight de venda já para vir retomar, né, a queda. E a saída poderia ter saído em 1%, né? 1% seria interessante, mas já fazer uma parcial. Fato é que os nossos índices, os ETFs e as ações, principalmente a Vale, olha só que a Vale fez, né? Então a Vale ela estava meio negativa, tá? Aqui no nosso minério de ferro e de repente ficou bem positiva, né, tá? 1,25 agora nesse momento, mas já ficou um ponto, 1,5 de alta, né? Fez essa movimentação que levantou também aqui o nosso setor bancário, né? A gente tem BBDC, ITSA, que é Itaú, né? BBAS, que é o nosso Banco do Brasil, né? Acho que é o Bradesco. Então, todas as basicamente, né, o setor bancário ele conseguiu sair do polo positivo e veio para o polo negativo, né? Ficou trabalhando meio que um pouquinho mais flat, mas mudou de range, né? Mudou aqui, literalmente começou a dar uma escalada. Os nossos ETFs e as demais ações ela também respiraram, que fez com que essa movimentação, né, na abertura do mercado americano, né? Então que ele ficou mais positivo. Com esse spike, né? Aqui estava a saída. Quem vendeu aqui, galera, não tá errado não, tá? Quem vendeu aqui não tá errado não. Mas essa movimentação, né, depois que ela saiu, seria um pouquinho mais interessante retomar na compra, né, para vir já desafiar essa máxima, tá? Então, o mais interessante seria ele tocar aqui nessa VWAP, que é justamente, né, que a gente tem aqui. Essa VWAP, ela mostra o preço médio de quem fez um aporte nessa janela operacional, né? E aqui no nosso mini índice nós temos duas janelas muito importantes, que é a abertura do mercado à vista, a abertura do mercado americano. O que eu aconselho para vocês é sempre operar essas aqui, tá? Então, sempre operar e sempre ficar olhando o preço médio de quem especulou, né? Dos novos players, como eles estão especulando, tá? Como é que eles estão absorvendo, né, o mercado e se realmente eles estão tentando
olhar, né? Ou se nós estamos vendo alguma movimentação interessante dentro dessas médias. Olha só como ela toca aqui. Então chega perto dessa média, né? Isso aqui retoma, né? O preço médio de quem fez o aporte aqui, né? Então essa aqui eu achei um pouquinho mais interessante já para vir fazer talvez até um scalp, né? E vir tentar desafiar essa máxima. Só que como eu falei, né? Quem está comprado aqui saiu aqui, que é no justamente nosso POC e ajuste, tá, galera? Então, basicamente foi isso pro nosso mini índice, tá? O dólar, pessoal, nosso dólar tá em queda agora, né? Tá, inclusive tá numa queda um pouco maior. Deixa eu ver aqui, isso, tá numa queda um pouco maior, tá? Então, nosso dólar aqui, né? Então, conforme eu falei para vocês, o nosso real ele estava um pouco mais forte perante as outras moedas, né? As moedas, no caso, emergente, mas perante as moedas mais fortes, né? Ele estava numa leve queda. Agora ele está caindo. Agora ele está ganhando, né? Então, com esse spike, né, principalmente depois da notícia, o real ele se fortaleceu perante as outras moedas. Isso que fez com que o nosso dólar ele fez um spike de baixa, né, justamente acompanhando, né, a nossa taxa externa, que é o DXY, né? Então fez um spike de baixa. Isso aqui foi uma movimentação bem interessante que eu vou explicar aqui para vocês, né? Então nós temos aqui, né? Deixa eu aumentar um pouquinho mais. Máxima da CME, né? Mínima da CME, parâmetro de abertura, taxa mínima de câmbio, taxa máxima de câmbio, ela tá aqui, né? A taxa máxima de câmbio tá aqui, né? A gente está vendo aqui a taxa e o POC e o ajuste, né? Então quem conseguiu comprar aqui, né? E tentar trazer para esses níveis, né? Não conseguiu. Por quê? Por causa da nossa macro, né, galera? Então, quem conseguiu fazer essa movimentação, pelo menos aqui de compra, né, e pegou alguns pontos, né, fez uma movimentação aqui interessante de mais ou menos uns 15 pontos, tá? Mas a nossa macro não deixou, né? Porque depois o real ele começou realmente a ficar forte. Inclusive nós temos a liquidez, a maior liquidez ela foi jogada aqui, né? Então a maior liquidez ela foi jogada aqui na primeira janela, né? Que seria a primeira 1 hora. Fizeram a Petax um pouco mais abaixo da maior liquidez, né? Ela estava mais ou menos em cima, tá? O que aconteceu? Ele já conseguiu interagir com o primeiro spot do dia, né? Então ele consegue meio que buscar, porque aqui tem quase menos de uma frequência, né? Tocou no preço futuro e buscou o nosso preço à vista. Isso aqui diz que a nossa tendência possivelmente pode ser de queda, né? Então ele ficou aqui brigando em cima do preço à vista, né, galera? E aqui eu quero mostrar para vocês que o nosso FRP 0, né, que é o nosso casado, tá de 10 pontos praticamente. Então a gente viu uma Petax escadinha, né, galera? Que basicamente foi uma abaixo da outra, tá? Não foi uma diferença tão grande assim, né? Aliás, da primeira para a segunda até foi, né? Que é 14 pontos. Mas depois, né, menos de 10 pontos não é considerado uma tendência, tá? Pode até ser uma leve tendência, tá? Mas o nosso dólar não está caindo tanto assim, né? Mas esse fato de ele fazer essas petax uma abaixo da outra faz com que o nosso câmbio ele seja muito seja pertinente ele terminar, tá, galera? Ele terminar perto da mínima de mercado, tá, galera? Mas eu acho, né, que ele vai que é muito provável, tá, que ele faça inclusive o ajuste abaixo da nossa Petax futura final, tá? Então ele vai fazer nesse range aqui, né? Então hoje, como ele desceu um pouco, possivelmente ele vai fazer a nossa Petax abaixo do 210, né? Abaixo do 210. Mas, né,
bora analisar aqui, né? Então, primeira Petax futura, primeiro spot do dia. Segunda Petax futura, segundo spot do dia, aliás, segunda taxa à vista, segundo spot do dia. Terceira Petax futura, né? Terceiro spot do dia e a taxa à vista um pouco mais lá embaixo, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês, está aqui, né? Então, taxa à vista aqui, opa, deixa eu colocar aqui, taxa à vista. Então, taxa à vista, né? Petax futura, spot, taxa à vista. E a Petax final, né? Que é o nosso T0. E a Petax futura final, que está em cima da nossa média contratual. Então, hoje, né? Hoje, aqui tem menos de 4 pontos, né? Então, hoje o câmbio ele conseguiu fechar a nossa assimetria de forma bonita, né, galera? Ele conseguiu fechar de forma bonita. Que ele deixa a nossa Petax futura final, porque o câmbio ele trabalha no preço futuro, né? Trabalha aqui no preço futuro e às vezes visita o nosso preço à vista, né? O preço à vista. Então ele trabalha desse jeito, né? Então trazer a média para esta Petax futura final é meio que fechar a simetria que o câmbio ele faz, né? E trazer a cotação para esta Petax final, Petax o nosso D0, né? Pode ser que a gente traga a média para cá, ele pode ficar um pouquinho mais comprador, né? Não cair tanto, mas ficar errôneo aqui e trazer essa média para nossa Petax final também seria um pouquinho mais útil, né? Inclusive os bancos eles ficam bem alegres, né? Então ele fez essa movimentação basicamente que eu explico aqui bastante, né? Que é do preço futuro para o preço à vista, né? Do preço futuro para o preço à vista, do preço futuro para o preço à vista. Só que aqui, inclusive, a gente poderia ter sido uma compra, né, galera? Aqui para o nosso preço futuro, né? Então da taxa à vista, né? Pro preço futuro, né? Então aqui uns 10 pontos seria bem interessante, ou menos, né? Uns 5, porque não dá para pegar tudo. Nós estamos vendo que as nossas VWAP aqui, inclusive das Petax, elas estão meio que igual uma banda, né? Então o mercado ele tá em tendência, tá, galera? Tá carregando a liquidez abaixo, né? Então, basicamente foi isso para o nosso câmbio. Pessoal, deixem um like, compartilhem com um amigo de vocês. Se vocês tiverem dúvidas, escrevam um comentário que eu vou estar respondendo. Um excelente final de semana a todos. Valeu!